Agora, como é que isso chama? Podcaster ou blog? Como é que é o nome? Não, aí tem vários nomes. Tem host, tem podcasters, tem apresentador. Né? Na verdade, a gente está aqui como dois amigos, batendo papo com os colegas, né? E levando aí conteúdo pro pessoal que está assistindo a gente. Importante agora, Márcio, falar um pouquinho, né, sobre a sua história, se apresentar pra gente conhecer. Quem tá a história dele, o currículo dele, né? O doutor Márcio Tanuri. Vamos lá, Márcio. Que bom, resenha, né? Eu brinco, né, que se acabar a resenha no futebol, né, só fica ali as apurrinhações ali, fica chato. A resenha é o que mantém, né? Então, pra quem não me conhece, sou o doutor Márcio Tanuri, sou formado em ortopedia e traumatologia, né? Depois com especialização em medicina do exercício, fisiologia do exercício, que é uma área de que eu sou apaixonado e que eu acho, né, que todo profissional, quer seja médico, preparador físico, nutricionista, todo profissional da área de ciência do exercício, né, que eu nem considero medicina do exercício, que eu acho que as áreas todas têm que trabalhar de maneira integrada, mas para mim a fisiologia do exercício é o básico que todo mundo tem que saber, né, até porque, tirando vocês, preparadores físicos, o Sandro vai entender o que eu vou falar, né? Porque é colega médico. A gente, na faculdade, tem a fisiologia do repouso, né? Da homeostase, que é exatamente o que não acontece na vida real, né? Então, é muito importante para qualquer profissional ter isso, para que ele possa realmente entender e atuar na área, né? Então, fiz minha residência na Unirio e esse ano fazendo 20 anos de formado, 20 anos de carreira, né? 21 anos no Flamengo, que eu comecei como estagiário em 2002 e me formei, fui contratado, foi meu primeiro emprego, né? E estou lá até hoje. E trabalhei na Seleção Brasileira de Futebol de 2007 a 2012. Fui o coordenador de todas as categorias de base, né? Médico da Seleção Olímpica. E trabalho com atletas do UFC desde 2004, onde a gente abriu aqui, né, foi vanguardista no Brasil, o primeiro centro de treinamento integrado, né, de MMA, porque eu brincava muito com eles, né, e realmente era difícil ter um controle de carga, porque o cara fazia o boxe numa academia, fazia o jiu-jitsu em outra, né, a parte física, a musculação em outra. Como é que controla isso? E as áreas não se falavam, então a gente abriu esse centro, né, que foi a Black House, junto com o Joinha e com o Rogerão. Em 2000, inauguramos em janeiro de 2005, e onde a gente fazia tudo lá, preparação física, o treino específico de jiu-jitsu, de boxe, a parte física, a fisioterapia. Eu levei o Fabiano Bastos, né, que o Sandro conhece, trabalhou com a gente no Flamengo, era fisioterapeuta, eu era o médico, e lá que começou, né, esse acompanhamento, essa história. E a equipe na época não era muito boa, né? Que era só o Anderson Silva, o Zé Aldo, o Minotauro, o Rafael Só Feijão, impressionante, Cigano, né? Impressionante. Fora alguns outros. E aí, diante desse trabalho, surgiu a oportunidade em 2011 de trabalhar com o UFC, de implementar aqui no Brasil, né, a comissão atlética, que eu fiz parte disso, não existia, que era exatamente, eu até brincava, né, que a luta, o esporte gera o MMA, mas na parte médica ainda era vale tudo, né? Porque não tinha exames obrigatórios, não tinha ali a parte médica, não tinha esse suporte. E a gente, aqui no Brasil, né, que eu digo, e a gente construiu tudo isso. A Comissão Atlética de MMA brasileira, que hoje eu acho que é um exemplo, uma referência. Então, todas as regras médicas. E desde 2011, em 2014 ou 15, se eu não me engano, eu já trabalhava para os dois, né? Eu era o diretor médico da Comissão Atlética de MMA e fazia os eventos do UFC e acompanhava alguns atletas. E aí, eu acho que foi em 2014, se eu não me engano, 2015 o UFC me fez a proposta para ficar como full deles, né? Em contrapartida, eu ia ter que abrir mão, né, do cargo na Comissão Atlética ou do acompanhamento ali no centro de treinamento com atletas para não haver nenhum conflito de interesse. E eu assumi isso aí, aceitei o convite e estamos aí desde então. Então, só de Flamengo 21 anos, né? 6 anos na seleção e de MMA 20 anos aí, como médico deve ser 12 anos, né? Então, acho que tem um pouquinho de história no esporte, né? Pra gente estar dividindo aqui. Maravilha.
Ô Márcio, tu começou a trabalhar como médico do esporte o quê? Com 12, 13 anos de idade? Novo, né? Porque, cara, um currículo desse, bicho, 20 anos, muita história, cara. Tenho 44. Fiz esse mês, então me formei, né, com 23 anos, 24, então desde aí realmente me formei novo, porque outra coisa que ninguém sabe, né, eu consegui um programa de intercâmbio na época que eu estava no primeiro ano do segundo grau. Aqui eu não sei nem como é que é hoje, né, mas era primeiro, segundo, terceiro ano, né? Médio, mesma coisa, mas ensino médio. E viajei para ficar 6 meses nos Estados Unidos, acabei ficando 1 ano e me formei lá. E aí vim para cá, revalidei o diploma, né, e decidi que queria fazer medicina. Quer dizer, quando fui para lá eu já sabia. Então eu tive que fazer vestibular para medicina e fiz, né, e passei tendo só o primeiro ano do segundo grau, né? Então por isso eu ainda me formei com um ano mais novo, eu me formei com 17 anos. Então foi difícil, né, porque quando você aprende basicamente todas as matérias do vestibular, e medicina, né, um vestibular que não é fácil. Então, assim, eu me sinto um vencedor, né? Eu acho que, para mim, tudo foi difícil, inclusive, né? Para você ver a entrada na própria faculdade. Então, assim, eu estava um passo atrás, com certeza, meus concorrentes, né? Que estudaram 3 anos e eu tive 6 meses. Porque no meio do ano, né? Do primeiro ano do segundo grau, fui embora e fiz um currículo completamente diferente nos Estados Unidos. Me formei lá, na high school. E vim para cá com 6 meses de segundo grau e fiz vestibular para medicina e estamos aí. Maravilha, Márcio, maravilha. Nossa, essa experiência de trabalhar em lutas, trabalhar com futebol, é para poucos, né? Poucos. O currículo do Márcio, assim, é um currículo vasto, de consistência. E hoje, doutor Márcio Tanuri, gerente, né, Márcio? Como é que é essa função de gerente de futebol, médico do Flamengo ou simplesmente o Doc? Eu te conheci como Doc, cara, no Flamengo. As pessoas chamavam de Doc lá. Conta a tua história um pouquinho no Flamengo, Márcio. Como é que você começou? Qual ano que você começou? Quais as categorias que você passou? Olha, eu comecei em 2002 como estagiário e no pré-mirim, né? Me lembro como se fosse hoje, era lá em São João de Meriti, na Mengolândia, que depois virou Sendolândia, era um clube, né, da antiga Sendas. Hoje me falaram que é um condomínio residencial, não sei. E aí lá treinava o mirim, pré-mirim infantil, né? Eu comecei no pré-mirim, né? Não era nem no mirim. E o juvenil e os juniores treinavam em Curicica, ou seja, meu sonho era ir para Curicica, né? E eu acho que foi uma grande experiência nesse período. Eu fazer até uma homenagem, né, póstuma, que a gente perdeu esse grande profissional, Jorginho, massagista, né, nesse período de Covid. E ele, para mim, foi um grande professor. Ele tinha acabado de voltar da Copa do Mundo, pentacampeão mundial. E aí, por alguns desentendimentos, né, com o seu antigo chefe lá, botaram ele no pré-mirim. E ele, por mais, né, que eu tivesse para me formar médico e ele massagista, eu digo que o futebol tem ali suas nuances, né? É uma coisa muito específica e eu, com toda a humildade, né, escutava muito ele, o que ele me dizia. Então, um forte abraço aí pro Jorginho, no saudoso Jorginho. Eu sou muito grato a ele, eu digo que ele foi meu professor, né? O massagista, com certeza, né? Então, até porque na época deles, eles faziam quase tudo. Eu era massagista, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, né? Hoje a gente tem essa estrutura multidisciplinar, né? Que eu acho que ainda tem que ser mais transdisciplinar. Mas naquela época o massagista, o médico, tudo. Então, comecei e fui indo. No meu primeiro ano de residência, né? Quando me formei, em 2003. Aí 2003, 2004, né? No período de R1, de residência, que consome mais ali o teu horário. Eu trabalhei no esporte olímpico, que para mim foi uma ótima experiência, porque era à noite. Então, eu fazia residência na Unirio, tinha que chegar lá às 7 da manhã. E aí eu ficava de 6 às 10 da noite no clube, né, no basquete, nos esportes olímpicos da noite. E eu saía de lá e ia para o centro de treinamento, né, lá para Black House, que o treino dos atletas mesmo era de 10 da noite às 2 da manhã. Então, assim, tinha atividade, mas, assim, os atletas, até porque sempre competiam à noite, né? Isso era puxado pelo Minotauro, que ele marcava treino contigo 10 horas da noite, chegava lá às 2h30 da manhã.
Então, a gente ia se acostumando para você ver como é que era a minha rotina no primeiro e segundo ano de residência, né? Então, eu chegava em casa às 3 horas da manhã e 7 horas da manhã estava na Tijuca de novo, lá no Gaferguini. Saía às 5 da tarde, ia direto pro clube, ficava lá de 6 às 10, saía 10 horas da noite, ia lá para Black House no Recreio, né? Do outro lado, e ficava até as 2 da manhã e no dia seguinte tudo de novo.